todos e sejam mais uma vez bem-vindos à Escola da Manhã, da Igreja Batista Reformada da Palavra. Hoje nós retornamos, dando continuidade à nossa série que fala sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito da Palavra sendo redescoberta. E dando continuidade na história dos reis de Israel e de Judá. Nós vemos até agora muitos reis, tanto de Israel quanto de Judá, reis bons e reis maus, e através da história desses homens nós temos conhecido sobre a palavra de Deus, o que ela é e do seu poder. E hoje, para começarmos a nossa aula, nós vamos para o livro de 2 Crônicas, e nós vamos para o capítulo de número 34. Parece que a leitura está bem comprida, mas na verdade, crianças, são poucos versículos, porque a maioria deles são um único versículo, mas que estão separados, tá bom? Então nós vamos prestar bem atenção na sequência, conforme eu falo para vocês, tá? A nossa primeira porção, então, vai ser no capítulo 34 de 2 Crônicas, do 1 ao 4. Vamos lá, então, ler a palavra de Deus, que diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Davi, o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Balaíns, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Então agora nós vamos para o versículo número 8 desse mesmo capítulo, está um pouco mais abaixo. Diz assim: E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Jeoacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Agora, nós vamos continuar no versículo 14, está um pouco mais abaixo, talvez aí na sua Bíblia esteja do outro lado da página. Versículo 14, diz assim: E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Vamos agora para o versículo 18, e vamos ler até o 21. Diz assim: Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo o que está escrito neste livro. Agora nós vamos para o capítulo 35, está logo em seguida, na próxima página. Vamos ler só o versículo 1. Então, Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 1º mês. Até aqui. Agora nós vamos retornar rapidamente algumas páginas para trás, no livro de 2 Reis, no capítulo 23, 2 Reis 23, e vamos ler apenas o versículo 29. Vamos lá? 2 Reis 23, versículo 29, diz assim: Nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito,
contra o rei da Síria ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. Até aqui. Esse aqui foi o fim do rei Josias. Então, crianças, aqui nessa nossa breve leitura, nós tivemos como se fosse um resumo da história do rei Josias e o que ele fez ao povo de Judá. Então, nós vimos, crianças, até aqui, né, que o reino, tanto de Israel quanto de Judá, tiveram vários reis bons e reis ruins. E nós aprendemos muito a respeito da palavra de Deus nesse período, né? E nós vimos agora, conhecemos nessa leitura o rei Josias. O rei Josias, ele começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Um rei tão jovem. Nós vimos já outros reis muito jovens. O rei Josias é mais um que começou a ir ali ainda como uma criança a reinar sobre Judá. E quando ele completou 16 anos, ele começou a buscar o Senhor de todo o seu coração. E o que estava acontecendo ali naquele período em Judá, né? Nós vimos na aula passada sobre o rei Manassés. E que o rei Manassés tinha começado muito mal o seu reinado, né? Ele foi um rei muito mal, muito perverso, mas que depois houve um momento que ele se arrependeu verdadeiramente, buscou o Senhor de todo o coração e começou a arrumar, né, ao reino, trazer novamente as pessoas para obedecerem ao Senhor, começou a destruir as estátuas, as imagens dos ídolos, trazer novamente a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Só que, mesmo assim, né, Manassés tentando fazer tudo direito, o povo não aceitou de todo, né, aquela mudança. E depois que o rei Manassés morreu e o seu filho tomou o seu lugar, tudo que estava errado voltou de novo. Adoração a falsos deuses, muitos pecados terríveis começaram a ser praticados. O templo que era do Senhor começou a ter outros deuses lá dentro, as pessoas começaram a praticar pecados terríveis. Então, novamente, Judá estava sendo assolada por um comportamento terrível do povo que tinha se esquecido do Senhor. Só que o rei Josias, né, como dissemos, ele começou a buscar o Senhor aos 16 anos. E ele queria obedecer o Senhor, ele queria voltar, né, à adoração do Senhor. E o rei Josias, o que ele faz? Né? Ele combate o mal, ele começa a combater o mal ali em Jerusalém. E nós podemos pensar, não foi fácil, né? Ele era um jovem de 16 anos, não é um tempo que nós queremos fazer as coisas que todo mundo faz, que todo mundo acha legal, não é? Aquilo que tá todo mundo falando que é verdade, que é certo lá fora, né? O que dizem na escola, na TV, na internet, né? Nós queremos fazer igual, nós achamos legal. Não é fácil, né? Não foi fácil para o rei Josias também. E mesmo ele sendo rei, nós sabemos que o rei ele pode fazer aquilo que ele quiser, não é? Mas mesmo assim, o rei Josias sendo rei e sendo jovem, para ele não deve ter sido fácil. Mas ele queria obedecer ao Senhor, então ele foi muito corajoso, ele foi muito firme e ele começou então a combater aquele mal, né? Realmente a lidar com o povo, para que o povo parasse de pecar, para que o povo parasse de adorar os ídolos falsos. Então começou a retirar todos aqueles ídolos falsos, a quebrar as imagens, os locais onde as pessoas faziam aqueles rituais terríveis, né? De muitos pecados terríveis. E uma coisa que foi muito boa, foi muito maravilhosa que foi feita, é que o templo foi purificado. O templo, crianças, o templo do Senhor, a casa de Deus, estava cheia de deuses falsos, estava lá abandonado. Então o rei Josias, ele deu ordem a seus servos para começarem a arrumar o templo, a consertar mesmo, reformar o prédio, a tirar todas aquelas imagens de deuses falsos lá de dentro. E quando eles começaram essa reforma e essa limpeza no templo, eles fizeram uma descoberta maravilhosa. E é aqui que nós vamos
ver aqui a coisa mais importante da nossa aula hoje. Nós temos todas as aulas, em todas as aulas nós temos dizido que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma luz, não é? É um tipo de luz. Então hoje nós vamos comparar a palavra de Deus como uma lanterna. Sabe quando nós estamos procurando algo que nós perdemos num lugar escuro, num lugar de difícil, é difícil para a gente entrar, a gente precisa de uma lanterna, né, para a gente achar esse objeto que a gente procura. E às vezes a gente nem está procurando aquele objeto, a gente até esqueceu que ele existe, né? Ele já está tanto tempo ali perdido, esquecido, empoeirado, que a gente esqueceu. Só que aí nesse dia que a gente está fazendo essa arrumação, essa limpeza, né? Nesse quarto aí de bagunça escuro, que nem luz tem, a gente usa uma lanterna e pum! O que acontece? A gente acha aquele objeto que a gente tinha perdido, tinha esquecido. E a gente fala, nossa, eu tinha isso aqui o tempo todo e não me lembrava, deixei pra lá, algo que é de valor, algo que é importante. E foi isso que aconteceu. O que aconteceu ali, que nós vimos na nossa leitura? Que foi encontrado o rolo do livro da lei, né? Porque naquela época, os livros não eram como os nossos hoje, né? Com capa e páginas. Eram rolos de papel, né? Um papel conhecido na época como papiro, né? Eles eram escritos em rolos. E esse rolo do livro da lei de Moisés, que era a Bíblia na época, né? Até onde Deus tinha revelado ali, se revelado para o povo, estava nesse rolo. Então foi encontrado ali no templo o livro de Moisés, que estava ali talvez ali num canto, esquecido, empoeirado. E esse livro foi levado até o rei Josias. E o servo do rei Josias então vai ler para ele o livro da lei de Moisés. E o que acontece quando o rei Josias escuta a lei, escuta sobre a vontade do Senhor? Ele fica atordoado, ele fica assim, chocado. Por quê? Porque ele viu que tudo aquilo que Deus pedia para que fosse feito, né, a vontade do Senhor, o povo não estava fazendo, ele mesmo não estava fazendo. Então aquilo traz para ele uma grande tristeza no coração e ao mesmo tempo muito medo. Por quê? Porque Deus nos avisa em sua palavra que se nós pecamos, se nós nos rebelamos, né, se nós fazemos tudo contra a sua vontade, nós vamos ter um castigo, e um castigo muito terrível no inferno, né? Então o rei Josias ele fica ali muito preocupado, com muito medo, então ele convoca todo o povo para que venha ouvir a palavra de Deus, que estava esquecida. Ninguém mais se importava com a palavra de Deus, né? Então, crianças, isso é algo muito maravilhoso, porque nós vemos que a palavra do Senhor, ela é algo que nós não podemos deixar de lado, nós não podemos deixar para lá. E isso faz lembrar da minha própria história. Eu sempre tive a Bíblia na minha casa, mas ela sempre estava lá no armário e eu nunca tinha parado para lê-la de verdade. E eu sempre fui uma criança, desde pequena, né? Eu sempre gostei de ler. Desde que eu aprendi a ler, eu sempre li muito. Eu li muitos livros, mas a Bíblia não. Porque eu achava que a Bíblia era um livro difícil, era um livro de letra miúda, era um livro que era só para pessoas que passavam muito tempo estudando religião. Então eu nunca li a Bíblia até os meus 24 anos, né? Eu li algumas passagens de vez em quando, né? Mas nunca peguei a Bíblia de uma forma séria para ler. Então no dia que eu li a Bíblia, e eu aprendi que as coisas que eu fazia, que eu achava que eram boas, que eram certas, eram coisas que eram pecado contra Deus. Eu estava ofendendo o Senhor Deus que havia me feito, me criado. E aí, de repente, eu vi o pecado dentro do meu coração que até então eu não via, né? E foi isso que aconteceu aqui com o rei Josias. Ele viu o pecado dele e o pecado do próprio povo. E ele convoca então o povo para ouvir a palavra de Deus. Então o rei Josias aqui, ele vai ler a palavra do Senhor para o povo. E o que o rei Josias encontra lá, né? Nós vimos que o rei Josias encontrou ali a vontade do Senhor,
que não estava sendo cumprida e que, por isso estar acontecendo, haveria um dia de o quê? De julgamento. Haveria um dia de julgamento. E esse julgamento seria um castigo muito ruim de eternidade no inferno. Só que ao mesmo tempo, crianças, ele não leu só isso. Ele leu sobre salvação. Deus, ele é um Deus justo. Ele precisa punir o pecado, porque o pecado é errado. O pecado, além de entristecer a Deus, ele faz mal para nós. Ele traz coisas muito ruins para a nossa vida. Conforme nós vamos crescendo, os pecados vão ficando cada vez mais piores. Então, o povo ali de Judá, a gente viu que eles estavam fazendo coisas terríveis, não é? E aí nós paramos para pensar, mas eu não vou fazer a mesma coisa. Eles adoravam deuses falsos, eles também adoravam a criatura ao invés do Criador. E o que é isso? Por exemplo, Deus fez todas as coisas, não fez? Tudo que existe. Nós devemos adorar a Ele e pedir ajuda a Ele que nos fez. Só que o povo pedia ajuda para o sol, para a lua. Será que o sol e a lua podem fazer algo por nós? As árvores, as montanhas, os rios? Não, porque essas coisas elas foram criadas igual a nós. Então nós devemos pedir ajuda a Deus. E quando nós paramos para ver, nós fazemos isso hoje em dia, não é? Há muitos tipos de crenças que ensinam essas coisas para nós. Ou de nós fazermos muitas coisas que parecem ser legais e boas e são pecados terríveis. E quando nós somos muito pequenos, talvez a gente não veja isso, mas conforme a gente for crescendo, crianças, nós vamos ver coisas que os adultos fazem, que são muito feias, são coisas vergonhosas. Então, nós temos que ser como o rei Josias, bem firmes e obedecermos ao Senhor, porque a vontade do Senhor é melhor para nós, para a nossa vida e para o nosso futuro. Por quê? Porque a palavra do Senhor também fala do quê? De salvação. E foi isso que o rei Josias viu. E como nós sabemos que foi isso que o rei Josias viu? Porque logo em seguida que ele limpou e consertou o templo, o que começou a ser feito? Que nós lemos lá, que eles começaram a celebrar a Páscoa de novo. Até então a Páscoa já não estava sendo mais celebrada, estava esquecida. E o que é a Páscoa? Aí vocês podem falar, tia, o que a Páscoa tem a ver com salvação? Alguns de vocês eu acredito que já saibam, né? Pelas nossas outras aulas. O que a Páscoa tem a ver com salvação? Mas eu imagino que muitos de vocês não saibam, né? Então nós vamos lembrar rapidinho o que foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa, crianças, ela aconteceu quando o povo de Israel era escravo do Egito. Lá o povo estava sob grande opressão do Egito, trabalhando pesado, passando muito sofrimento. E também eles estavam ali vivendo em pecados no Egito. Então o Senhor veio para salvá-los. E uma praga foi enviada no final, né, de muitas pragas que foram enviadas ao Egito. A última praga foi a praga da morte. Porque os egípcios eram muito desobedientes e duros e não queriam libertar o povo. Então a última praga foi a morte. E para que a morte não entrasse na casa das pessoas, um cordeiro perfeito, um cordeirinho perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, ele deveria ser sacrificado e o sangue dele deveria ser passado nos batentes da porta daquela casa. E toda pessoa que fizesse isso, a morte não entraria naquela casa, passaria por cima. Então, essa foi a primeira Páscoa. E a partir desse dia, quando a morte não entrou na casa do povo israelita que obedeceu ao Senhor, mas acabou entrando na casa dos egípcios que não obedeceram ao Senhor, o faraó liberou o povo para que o povo fosse embora, né? E depois nós sabemos que o Mar Vermelho foi aberto e que o faraó voltou a perseguir novamente o povo, mas até aí o povo tinha conseguido, né, chegar ali à beira do Mar Vermelho. O Senhor abriu o mar e o povo passou para a Terra Prometida. Então a primeira Páscoa, crianças,
era para celebrar esse momento, né, de libertação do povo que foi escravo no Egito, mas não só para isso, né? Tudo que eles passaram ali mostrava como o Senhor nos salva e nos liberta da escravidão do pecado, né? Todos nós somos escravos do pecado. E nós precisamos, assim como o povo que estava ali preso nas mãos de Faraó, nós estamos presos pelo pecado. É por isso que o nosso coração deseja o pecado, né? É por isso que nós gostamos de pecar. Só que Deus, Ele vem para nos salvar, Ele mesmo, né? Então, como que acontece então a salvação hoje, né? E até mesmo naquele tempo, o israelita que entendia a Páscoa de verdade e celebrava a Páscoa de todo o coração, nós sabíamos que aquele israelita, ele tinha de verdade se arrependido do seu pecado e que ele tinha entendido a salvação do Senhor, né? Que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, naquele tempo, ele ainda ia vir, né? Mas para nós hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele já veio. E o que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele morreu na cruz do Calvário e tomou a culpa do nosso pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz e morreu ali, Ele tomou o castigo que nós deveríamos passar pelos nossos pecados. Então, para que a gente não vá para esse castigo eterno de tormento do inferno, o Senhor Jesus, Ele pega a culpa dos nossos pecados e morre na cruz, para que a gente não vá para o inferno. Então, por isso que nós dizemos que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Não precisa mais daquele cordeiro sem mácula do Antigo Testamento ser sacrificado. O Senhor Jesus Cristo já veio, né? E mesmo assim, quando o povo fazia esse sacrifício do cordeiro, eles faziam pensando no Senhor Jesus que viria lá no futuro, o Messias, o Salvador prometido. Então, quando o povo começou a celebrar a Páscoa de novo, de todo o coração, com sinceridade, já mostrava que eles, primeiro, tinham entendido o pecado. Eles tinham visto como o pecado era mau. Eles tinham visto que eles tinham desobedecido a Deus. E que eles confiavam no Salvador que viria no futuro e morreria pelo pecado deles. Então, esse era um sinal de arrependimento e que eles acreditavam de todo o coração no sacrifício do Senhor Jesus. Então, crianças, o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, não é? E nós vimos que tudo isso aconteceu por quê? Porque o rei Josias buscou ao Senhor e ele descobriu a palavra de Deus que estava lá esquecida. A Bíblia foi como aquela luz que veio e iluminou o coração e mostrou o pecado, mostrou o castigo pelo pecado, mas ao mesmo tempo mostrou o quê? A salvação. Mostrou o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia, crianças, ela tem este poder de iluminar os nossos corações. Então, faça como o rei Josias, deixa a Bíblia iluminar o teu coração, deixa a Bíblia mostrar os teus pecados, que por mais que seja triste ver os nossos pecados e ver que nós desobedecemos a Deus, também é maravilhoso sabermos que nós temos o Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Então, deixa a Bíblia iluminar teu coração e quando você vê o Senhor Jesus, não fica parado, né? Não pegue aí esse rolo da palavra do Senhor e deixe ele de canto, não. Faça como o rei Josias. Corra para o Salvador. Confesse a ele seus pecados. Peça perdão pelos seus pecados. E veja que você não precisa pagar por este castigo, porque o Senhor Jesus já pagou na cruz. Você só precisa acreditar nisso e confiar nele de todo o seu coração. Então agora nós vamos entoar um hino, o hino de número 15 das crianças, que vocês possam refletir nesse hino enquanto vocês cantam e se alegrarem no Salvador que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados e nos dar salvação. Que Deus os abençoe.